Salve, salve, capoeira! Mestre Fantasma aqui, diretamente, quartel-general aqui do Volta do Mundo, e hoje um VBB podcast muito especial. Primeiramente eu aqui com o meu parceirão, co-host aqui, o Mestre Morcego, comentarista oficial do Volta do Mundo. Mestre Morcego, hoje a gente tem um convidado aqui mais especial. Convidado de peso, especialzíssimo. Mestre Paulão Muzenza. Mestre Paulão Muzenza, grande Mestre Paulão Muzenza. Mestre, vamos começar? Vamos. Eu já queria começar perguntando para o senhor, mestre. É uma pergunta que já devem ter feito muito para o senhor, né? Como é que se iniciou essa jornada na capoeira, na vida do senhor, e o que a capoeira significa para o senhor hoje em dia? Em primeiro lugar, né? Eu vou me apresentar a vocês, né? Meu nome é Paulo Sérgio da Silva. Dentro da Jorge Capoeira me chamam de Mestre Paulão Muzenza. Iniciei capoeira em 1963, na rua Oséias Mota, número 41, Casa 3, com meu saudoso irmão de sangue e mestre, meu único mestre de capoeira, Luiz Américo da Silva. Ele tinha 13 anos e ainda não era mestre. Aluno do saudoso mestre Paraná. Porque o capoeira que não tem identidade fica dizendo, eu aprendi vendo, eu sonhei. Não. Todas as pessoas, assim como todos os seres humanos, eles têm que nascer da junção do homem com a mulher. O capoeira, ele nasce do pé de alguém. Isso eu sempre falo, nasce do pé. Porque a nossa, usamos pés, mãos e cabeça, mas a nossa base é o pé. E eu era gordinho. Aí meu irmão começou a me ensinar, começou a tomar gosto. Não só a capoeira, como exercícios de contra-resistência, né? Com o próprio corpo, flexibilidade. Meu pai fazia luta greco-romana, nos passou também muitos ensinamentos. Meu irmão era eclético, ele foi campeão de patins, esgrima, judô no colégio. Então sempre eu tive um espelho dentro de casa. E aí começa a minha jornada. Fui crescendo, fui ficando atlético, muito forte. Então até aí nós já temos o meu ponto de início, né? Aonde eu comecei e como comecei. E o único mestre, meu irmão, me passou na colheria, me passou toques de berimbau. Mas tem uma grande, tem um atenuante aí. Naquela época, não existia a capoeira associada a uma ukulele, a samba de roda. Era só capoeira. Isso veio muitos anos depois. A minha base era 3 berimbaus, um pandeiro. O atabaque não havia, o Mitirinha que lançou o atabaque aqui no Rio de Janeiro, foi o mestre Mitirinha que fez o lançamento do atabaque, isso comprovado. Apesar do mestre Paraná ser um excelente ogã, foi o ogã do Joãozinho da Bombeia, saía nesse bloco, eu esqueci o nome, se eu vou lembrar durante a entrevista, né? Filhos de Gandhi, ali da Central. Poxa, tocava demais. E o pandeiro também, que eu não podia estar. E vez por outra aparecia até um reco-reco e chegou a aparecer um triângulo dos nordestinos. Mas a base eram 3 berimbau. Pandeiro, vez por outra reco-reco, depois, posteriormente, mentira, sendo percussionista, lança o atabaque, que hoje em dia e posteriormente, vendo os postais da Bahia, né? Eu vou lembrar o nome dele. Ele traz uma ukulele, puxada de rede, uma série de danças típicas. Agora me deu branco. Mestre, aproveitando essa deixa aí, quando o mestre Mitirinha introduziu o atabaque, como foi essa recepção para a comunidade da capoeira em relação à introdução do atabaque? A resposta está aí, todo mundo quis. Sensacional. Enquanto, veja bem, não estou falando do grupo Senzala. Sim, sim. O
mestre nas aulas, foi ele que trouxe. Eu estou falando do Rio de Janeiro. E foi na APC de Olaria, onde o mestre de Alma Madeira dava aula. Ali começou essa parte de danças, veio a Rock Maculedeiro, puxada de rede, shows. Ali eu me adquiri e estava para mim. Então, isso daí é um marco. Eu não estou falando da Zona Sul, sim, eu estou falando da Zona Norte, aonde havia a academia do mestre Arthur Emílio, que muitas pessoas eles veem uma academia depois que ele teve aquela decadência financeira, depois dos anos 70, não, os outros anos 60. A academia dele, o pessoal da Zona Sul, aos domingos, estavam direto lá, a roda comia, o couro comia. Uma roda fora de série, foi um marco. Porque tem pessoas que não viveram nessa época, como não viveram nos anos 70 da roda do Mestre Pedro, existiam várias rodas, mas essas são rodas que marcaram, são divisores de água. Entendeu? Sim. Então, essa roda do mestre Arthur Emílio, ele, na época ele estava bem de situação, ali em Genópolis, perto da 21DP, na rua que você entra pelo Faria Timbó, eu esqueci o nome da rua, faz a volta, você pode voltar para Uranos ou seguir Dark de Matos. Então, uma curiosidade, aonde era a academia, a loja, 69, se eu não me engano, fechou, nunca mais abriu, era uma loja, nunca mais abriu, são fechadas até hoje. E posteriormente, de 72 para 73, mestre Pedro aluno sobrado na rua Uranos 497, onde tem um monte de pessoas que falam em verdades e jogaram lá. Não jogou não, eu tenho a relação, tem a filmagem de quem jogou e não adianta falar que eu tenho a relação. O senhor pode dar uma palhinha pra gente quem frequentava essa roda? E como é que era essa roda? Que é uma roda super famosa no mundo da capoeira. Né? Mas você vê que tem pessoas que não frequentaram, falam assim, o mestre Paulão só fala nela, só fala... Eu não falo nela não, eu falo do Arthur que eu joguei. Sim. E tem um monte de gente que mente, depois vocês vão me lembrar, eu quero que vocês guardem aí, que vocês façam uma pergunta aí, mestre Paulão, como é que foi, como é que você viu o desporto, como é que ele veio? Eu vou chegar até aí, mas isso é um pouquinho mais para trás. Sim. Então, o que acontece? Roda do mestre Arthur Emílio, Marco. Mestre, desculpa contar, como era a formação de roda do mestre Arthur Emílio em relação a instrumentos? Eu falei para vocês. Era essa base? A base, 3 berimbaus, pandeiro, vez por outra, um reco-reco, um amor, vez por outra. Aí. Mas a base mesmo era os berimbaus, um pandeiro. E os cantos eram os cantos tradicionais da capoeira, somente, mestre, tinha inovação, as rimas, desafios. Você sabe o que acontece aí, né? Vocês têm que fechar que eu vou voltar para os apelos. Sim, a gente vai chegar lá. Vamos voltar lá. E antes do Arthur, tem uma coisa muito mais interessante para vocês, que vocês não sabem. É isso que a gente quer Vocês não sabem, rapaz. E as pessoas que fingem saber, enrola. Tudo que eu falar para vocês, tem documento. Sim. Eu sou cartesiano, já falei para você, mas com um coraçãozinho, ainda tem um coraçãozinho. Então, tudo que eu falo é documentado. A senhora fala assim, não, mas sempre foi assim. Não foi sempre assim, não. Então os toques de base. Toque base. São Bento Pequeno, São Bento Grande e de Angola. Tá? E não tem as bases da regional, né? É São Bento de Lima, é Benguela e Una. Então, muitos não sabem essa distinção. Muitos não sabem. Então, olha esses berimbaus. Tem um cara que está em entrevista, ele me ligando pelo celular, fala para mim como é que é, fala para mim como é que é. Então, já a musicalidade na capoeira, ela evoluiu muito. Há muita coisa, vocês não têm ideia. Eu adoro as músicas tradicionais. Eu acho que quando não se canta o Paranauê, o Marinheiro, o Aitê, falta o axé.
Mas existem músicas que vocês que caírem em desuso, que são maravilhosas. Então, essa era a base. Essa era a base. E o berimbau da academia do mestre Artemídio, adivinha quem era? Mestre Paraná. Os maiores tocadores do berimbau. O maior. O maior. O maior tocador de berimbau. E um detalhe, os berimbaus do mestre Paraná, eles eram invernizados. Ele era marceneiro, e quando ele fazia as notas musicais, não era para enfeitar, não. A cada corte daquele era artesanal. Meu irmão herdou toda essa parte dele, mas os berimbaus do meu irmão não eram com capricho. Tinha um som, mas não tinha. Quando você visse a baqueta do Mestre Paraná, ele brincava com as pontas. Troço de louco. Ninguém me contou, não. Eu vivi isso. O Mestre Mentirinha e tudo, mas Paraná tem uma série de músicas. O primeiro disco de capoeira foi lançado por Mestre Paraná. Foi ele, é um compacto. Agora, eles ficaram naquela guerra de virar. Ficou até bom, não ficou tão bom, mas ficou muitas viradas, muitas coisas, e não teve aquele aproveitamento de som. Mas, agora, pode me provar o contrário, que não foi. Prova o contrário. Por enquanto, a história, pode perguntar mais Gica, um historiador. Mas vamos voltar. Então, essa era a base do ritmo. Era uma capoeira bonita, uma capoeira pesada, mas com respeito. Acabou ali, não tinha briga. Acabou ali, o mestre Genari fazia parte do ritmo também. Entende? A frequência da Zona Sul, mestre Gato, mestre Peixinho, mestre Baianazol, agora, essa até delicadeza me lembrar dessas duas pessoas, rapaz. Um até diretor, Cláudio Danadinho, Preguiça, Peixinho, daquele Paulo Russo, meu irmão, eu, Celso, Djalma Bandeira e outros que eu, desculpe, né? Mentirinha, meu irmão. Poderia faltar, né? Não poderia faltar. Denis, que falou do Paraná, excelente motorista. Robertano Berrano, tempo. Valdir Salles, da Baixada Fluminense, com seus alunos. Então você faz essas perguntas com detalhes e as pessoas não sabem te dar esses detalhes. Não sabem quem foi o mestre Valdir Salles, que deixou um legado muito grande na Baixada Fluminense. Deixa eu me ver mais. Mestre Paulo Russo, um grande capoeirista, falecido também. E muito mais pessoas frequentaram, mas é muita coisa. Então, isso aí, academia do Mestre Arthur. O Mestre Arthur começou a ter uma cabeça financeira. Celso, mestre Celso, já falei, mestre João Bandeira. Então houve o Silvio, houve uma cadência financeira. O mestre Planilha, ele fazia, botava frango, fazia ele era fino, tão fino. Então começou a ter uma cadência financeira. Aí dali, há um intervalo. Você fala assim, houve na rodas comuns. Tem cara que tem rodas assim, tem cara, desculpa o termo, tem pessoas que têm rodas há 50 anos, mas que não tem expressão, que não marca. Aí vem a academia do mestre Zé Pedro, de 72 para 73, onde firma mesmo 73, onde ali virou marco. Porque até a relação das pessoas, espero até muito cedo, que eu lancei, eu fiz um artigo, lancei, quem frequentava. E tem muitas pessoas que mentem, dizem que frequentaram, uns ficaram na escada, não dá nem para subir. Eu tinha que jogar muito para jogar ali, era peso.
Se achar que todo mundo tinha, dá só pegar a gravação. Tá a filmagem, tem 2 filmagens aí da Roda do Mestre Pedro. E tem os imaginários que querem dizer que não jogou, não adianta, eu não vou deixar. Eu já tenho. E a relação até com o Matias. E ele vai falar nosso Matias. Então não há prepotência, não há mulher ninguém. Grande mestre Matias, grande abraço pro mestre Matias. Não, mas Matias não é o mestre, não, é o professor de história. Ah, olha aí. Achando que era o mestre Matias. Não, professor de história. Professor de história, Matias, eu dei a relação para ele. Assim, eu sou consultor dele. Então, o que acontece? Tem uma relação. Não só aqueles que estavam na filmagem, outros jogaram que não estão ali. Como tem o Simpósio 69, e tem um monte de pessoas que estão mentindo, que não passavam nem na porta. De 8 de novembro de 1969, que foi o marco para a legalização da capoeira, em 73. Quer que eu volte ou continue no Zé Pedro? Pode continuar. Não. À vontade aqui, eu vou curtir cada momento desse aí. Porque uma coisa, olha só, você teve. Eu vou voltar. A gente estava na roda do mestre. Acabou de chegar no mestre Pedro. Do Zé Pedro. Mas vamos voltar. Tem muita coisa ali. Mas para mim chegar no Zé Pedro, eu vou ter que dar uma janelinha atrás. Fica à vontade. Para vocês entenderem. Sim. Vocês entenderem. Aí tem um monte de pessoas que faltam com a verdade. Eu acho até interessante. Eles têm até idade. Mas tem uns que na época tinha 8. Em 63 outros tinham 8, outros tinham 12. E querem fazer parte do universo que a idade não permite. Entendeu? É vergonhoso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aí quando você vem, vamos voltar? Santa Teresa, Mirante do Rato, Berimbau de Prata, 64. Cadê eles? Mas qual que era a realidade dessa época, 1964, em relação à capoeira? É exatamente isso. Eu estou dizendo para você que o papo eu tenho que ir andar para vocês pegar as pessoas que mentem na história. Entendeu? 64, Mirante do Rato Molhado, teve a competição do Berimbau de Prata, aonde os pré-requisitos eu não vivi, eu estudei, tive com as pessoas que estiveram lá. Você pode amar Santana, Mestre Leopoldina, Mestre Paraná, Mestre Mentirinha, Garoto, olha só, Mestre Celso do Engenho da Rainha, saudoso Mestre Cacalo da Bonfim, saudoso Mestre... Saudoso não, está vivo. Vou lembrar ele foi campeão, Cacalo e Euclides Velho. Eles foram campeão. Tá? Era jogo. A dupla do Arthur Emídio era o Mestre Celso e o Mestre Paulo Nunes. Teve também a dupla do pessoal da Senzala, era novo, se eu não me engano foi Gato. Eles não se classificaram nesse berimbau. Peraí, mas deixa eu entender aqui. O berimbau de prata ele é antes do berimbau de ouro. Muito mais. Eu estou seguindo cabeça do velho para eu tô aqui. Cardoso, Manuel foi o Fontes, ele era folclorista, um amante, não era capoeirista. Ele formou o berimbau de prata e o berimbau de ouro. Depois ele fez uma segunda edição, muitos anos depois, no Rio Grande do Sul. Vamos montar o berimbau de prata. Então, esse berimbau de prata tem pouquíssimos documentos. Mas eu tenho depoimentos que eu peguei de pessoas que participaram. Uma das características dos alunos, qual era? Tinha que ser aluno novo. Então, os Celso com alguns eram novos. O Euclides Velho, Euclides e o Euclides Velho e o Cacau, eles eram novos.
Então aí eu estou dando assim, uma base geral do que acontece. Isso daí, vocês que estão agora na competição da Copa do Mundo, isso não nasceu do nada. Aí eu teria que voltar para falar da capoeira esportiva, de 1930, 33, 36 e 42. Mas isso daí, ou outra época, que isso daí uma coisa puxa a outra. Sim. Então daí já começou a ter ideia de competição de dupla, né? Aí depois vieram 3 berimbaus de dupla. A Aldeia Cesala ganhou eles todos. Se eu não me engano, as 2 primeiras duplas foi Gato e Peixinho, aí não, eles são um concurso. E eu esqueci os outros 2 que terminaram no terceiro, eles foram campeões. Então isso já é um alicerce, se eu não me engano, eu não lembro se foi disperso ou se veio 65, 66, 67, eu não vou saber de ano de idade. Eu sei que foi nos anos 60, essas 3 vertentes. Aí vem esses camaradas com historinha de Monteiro Lobato e não viveu nada disso. Não viveu nada, não passou nem perto. Aqui já, esse Berimbau de hoje já tem bastante artigo, o Mestre Gato da Sandra está vivo. Aí vem, em 68, o primeiro simpósio. Nós estamos em plena ditadura militar. Então, em todos os setores chaves, tinha um general, um coronel, tínhamos os prefeitos biônicos. Aqui era o estado da Guanabara, né? E a capoeira tem nomes sugestivos, né? Assim, Libertadores, Liberta, a Revolta. Então isso levava a subversão, a grupos subversivos. Mas, na verdade, não é as Forças Armadas de hoje. Tem que saber. A capoeira, né, já vem sendo marginalizada através dos séculos, aí eu vou ter que entrar em Carl Jung, que não é a hora apropriada. Eu vou ter que entrar em metafísica, que são matérias que a metafísica da capoeira é interessantíssima, mas eu não posso entrar nisso agora. Eu estou dizendo, é um curso. Aí, vamos voltar. 68 não teve coro. Vem 69. Campo dos Afonsos, a aeronáutica. Ali se realizou. É onde? Agora tem uma filmagem. Você vê Mentirinha, Paulo Gomes, Mestre Paraná, Mestre Rock, Itapuã, estão lá. E cadê eles que ficam mentindo aí? Que estava. Tá nada. Tá nada, rapaz. Então, procura até Monte Calmo. Então, eu digo, não, eles são caras de pau. Eles são caras de pau. Não passaram nem na porta. Isso é uma vergonha para a nossa capoeira. Isso é chamado mitomania. É um nome técnico de dizer que você tem mania de ser mentiroso. Aí 69. Aí em 69 existe uma ata. Eu tenho cópia dessa ata. Então você tinha líderes, que são os intelectuais, né? Professores e instrutores. Os professores mestres, né? Então, o único que disse que a profissão dele era professor de capoeira foi o mestre Bimba. Porque todo mundo era marceneiro, era engenheiro, outros mais humildes. E isso eu tenho na minha mão. E já dei para você. Então, o que eu falar aqui, eu não estou de historinha com não, de gibi não. Eu trabalho com conhecimento científico. Aí o que acontece? Foi um marco para a capoeira. Mas o que eles queriam fazer, em 2 dias não dá. 8 e 9 de novembro de 1969, não dá. Essa foi a história que o mestre Bimba, no meio do evento, ele não aceita, ele levanta e vai embora. Né? Vou chegar lá. Interessante demais. Não, vou chegar lá. Aí era o que eles propunham para fazer isso é muito grande.
Aí ficou reduzido a quê? Em golpes traumatizantes, desequilibrantes, esquivas. Esse foi o que ficou. E o terceiro dia foi para o Museu da Imagem do Som fazer os golpes no sapo. Aonde queimou o rapaz, nós perdemos uma obra-prima da capoeira. Inclusive, me tinha os golpes no sapo. Queimou, perdeu a filmagem. Então nós ficamos só por 2 dias. Mestre Lima se aborreceu, foi embora. Mas deixou lá os golpes que tinham que ser feitos, a participação dele, e ele levou ele para Porto Mestrado. Eu não participei por entidade para isso. A minha irmã participou. Mestre Zé Pedro, José Pedro da Silva, participou lá com os golpes que ele... Zé Pedro é meu amigo particular, rapaz. Eu convivi com ele. Então, toda a grande maioria, o Mestre Gato participou. Entendeu? Então, tem vários capoeiristas que estão vivos que participaram. Essa base aqui, ó, presta atenção, olha como eu vou chegar lá. Essa base aqui serviu para quê? Desse simpósio. Uma, tem filmagem. Aí, eu não teve nada. Tem ata. Isso é o quê? Fontes primárias para conhecimento científico. Não dá para fugir. Partindo daí, Mestre Mendonça, Mestre Djalma, Mestre Arthur Emílio, Mestre Mentirinha, Mestre Paraná, Mestre Índio. Olha só, eu estou dizendo, eu tinha que ter trazido aqui para dar relação. Aonde acaba com as inverdades. Aí você pega daqui, 69, 70, 71, 73. 72, tem um cadastro geral de mestres nacional. Eu sou 26. Tem documento? Tem. Aí quando tu pega a relação, você vê um monte de gente que não passou nem perto. Aí foi feito, aí você fala assim, 73 a capoeira foi reconhecida como esporte nacional? Pergunto a vocês. Acho que não posso afirmar não sei não. Então, sua opinião, para você. A minha opinião, 73. Com o movimento, com a Confederação Brasileira. Aí chega as confederações. Departamento Especial de Capoeira. Essa é a Olha só, né? Isso daqui, antes existia o Aníbal Lamarck. Isso aqui é trabalho do Aníbal Lamarck. Isso aqui. A diferença de Aníbal para o Mestre Bemba é que o Mestre Bemba vivia de capoeira. E Aníbal Lamarck queria organizar a capoeira. Aí, em 93, ele, na Bahia, na Confederação, que o pugilismo é tudo que mexe com a mão. Então, por isso que entrava todas as lutas ali. Sim. Então, aqui, em 1930, ele resiste à capoeira na Confederação Estadual da Bahia. Em 1930 na Bahia, 1933 no Rio de Janeiro, em 1936 em São Paulo, em 14 de abril de 1941, Confederação Brasileira de Pugilismo. Esse foi o primeiro contato. Não resiste à capoeira reconhecida. Por que tem um intervalo de mais ou menos 3 anos para cada... É que isso é um trabalho longo, rapaz. E essa fase que eu estou te falando aqui... Naquela época tudo era muito mais... Olha só, esses anos que eu estou dando para você aqui é a fase folclórica. Onde tem pugilismo. A gente estava falando ali do... Para a pessoa transmitir isso para você, vai falar e vai saber isso. Isso daí é muito estudo, rapaz. Tu está entendendo o que eu estou te falando, que as fases têm que ser... Falei,
Tem que saber as fases para saber do que você está falando. Para você saber do que você está falando, e a si mesmo vai ter muita dúvida dentro das fases. Lembra que eu falei? Fase da marginalização, passando pelo Império, pela República. Olha só. Fase folclórica, que é aquela que queria tirar a parte da capoeira institucionalizada. E é a fase que teve mais vale tudo, que teve, olha só. Aí você vem para a fase esportiva, que é essa de 73, que está considerada, e a massificação, que é a nossa de hoje. Mas vamos voltar para cá para não perder o... Não, mestre, eu não posso perder um gancho, tem um gancho muito bom. Assim, eu queria saber a opinião do senhor. O senhor falou do Aníbal Bulamar e do mestre Bimbo. E tem essa polêmica de que o Aníbal ele traz as figuras com os movimentos de ataques da capoeira, que são muito semelhantes ao que o mestre Bimbo cria como a capoeira regional baiana. Como é que o senhor vê? O senhor acha que teve alguma influência? Eu sei que é complicado, mas o senhor é um profundo conhecedor dessa área. Para mim não tem nada complicado. Agora tem que estudar. Sim. Antes de Aníbal Bulamar, vou passar uma para você. Já tinha, já. Tinha Um OCD. Tinha o que, Fantástico? Um OCD? Não. Não, que a capoeira na Marinha Sim, mas antes disso. já tinha uma referência. Mas antes disso. Que são... Eu vi Fantasma, historiador. você está falando de Garcês Palha. Isso. Tá? Mas não é isso, não. Antes disso tinha outra coisa. Já esses registros. Você já ouviu falar de Marechal Floriano? Sim. Através do livro Muito Antes do MMA, Hilton Silva, ele trouxe isso na mesa. O Elton. Desculpa. Elton Silva, perdão. Você sabe O filho do Marechal Floriano. Zeca Floriano. Exatamente. Esse cara foi um desportista completo. Ele foi o primeiro cara a levar para fora, lutar com capoeira, ganhar, lutar no Rio, acabar. Essa seria a capoeiragem. Então, olha só. Você sabe quem trouxe o Senhorzinho para o Rio de Janeiro? Não sei. Zeca Floriano, esse aí. Isso acontece acabando a libertação dos escravos e entrando na República. Nossa, você precisa entender como uma coisa acontece? Aí as pessoas querem vender um peixe, e o peixe já vivia muito antes. Já ouviu falar na Operação Salacanto da Marinha, aquele primitivo? Aquele primitivo já está ali há muitos anos. E existiu também um chamado Rafael Lotus, que diz que o Bulamar tirou muita coisa do livro dele para fazer, em 1928, a ginástica brasileira. Metodizando. Então, eu estou puxando para vocês outra coisa. Eu vejo também muita coisa da capoeira regional, muitas coisas do Savate. Sim. Pela influência que você falou, que Porque já viajava e desafiava as pessoas. presta atenção. Tem Marinha também. Nessa época, a luta oficial do Exército era o Savate. O mestre Bimba deu aula no Exército. E fora os assessores dele, né? Esqueci o nome dele. Doutor Cisnado. Tem pessoas já. Não tirando o mérito do mestre Bimba. Sim. E ele é uma pessoa, é o pai. Mas ele tinha pessoas... É o pai. Como eu também não posso pesar a capoeira agora, rapaz. Porque não existia. O mestre Bimba é um goleiro que criou a regional. Sim. Tem dúvida disso? Não. Quem fala a verdade merece ser castigado. Até porque ele foi um goleiro. A história... Ele foi um goleiro. Ele foi um goleiro. Bom goleiro, né? Que criou a regional. Entendeu? Samuel, querido de Deus, não é fácil. O quê? Para com isso. Então, eu respeito muito o pessoal da regional, são meus amigos. Eu joguei lá no terreno, em 73. Onde os caras falam, eu joguei lá. Então, vamos voltar para não perder o raciocínio. Sim. Vamos? Então, no nosso papo, nós já chegamos à conclusão de que antes disso tudo já existia escola. Eu posso afirmar para você que não existia berimbau na capoeiragem do Rio de Janeiro. Eu afirmo assim embaixo.
os escravos de ganho e esmoleiro que tocavam os berimbau com vísceras de animais e cipó. Era um som até feio, muito tipo baixo. Sim. E posso afirmar que no início de 1990 aparece na Bahia o berimbau com o fio de aço, né? Revolução Industrial, chegou no início. Estamos chegando juntos? Sim, sim. Estamos. Podemos voltar rapidinho, mestre, para confirmar aqui. Você faz o que quiser. Eu estou aqui, agora só faltou um cafezinho. Cafezinho. Ó, a produção. Pá! Um cafezinho Cafezinho, rapidinho. 6 gotas, meu filho. Mestre, a história conta que Arthur, mestre Arthur Emílio, que trouxe o berimbau para o Rio de Janeiro. Não. Não? Não. Quem trouxe, mestre? Em 1930, se eu não me engano, me desculpe até, eu não gosto da informação, não sei se foi Jerry Ferreira, você tem no livro muito antes do MMA, Ele passa um tempo do professor pensando- Elton. São polêmicos que a gente está levantando aqui. Parece que o pessoal quer saber ali, mestre. Presta atenção, que aparece 3 berimbaus na academia dele. Olha só. Eu não estou falando não, Sim, rapaz. Sou não. Está lá, os 3 berimbaus na academia dele. E aí? E o Jair, capoeira primitiva, é agora. O material do professor Elton é uma coisa assim, rapaz. Não, eu não estou dizendo para você que eu estudo isso há mais de 40 anos, pô. Eu estudo de verdade. Porque, por exemplo, aqui teve publicações que chegaram até aqui, seria com um negócio meio nebuloso, e vai e volta, mas tem coisas muito mais profundas nessa época que não conseguiram chegar. O Elton é uma cabeça, não é só para capoeira não, de lutas em geral. Agora, para você entender, tem que ser estudioso. Para mim foi muito fácil, vamos pegar isso tem pouco tempo. Sim. Talvez para você é mais difícil, porque você não sabe esses meandros que eu estou passando para você. Sim. Entendeu? Então, em 1930 já tinha berimbaus aqui, de aço. Se eu estou falando, pega o livro do alguém, está lá as fotos, dizendo o nome, entendeu? Então, são coisas que nós temos que estudar. É o que eu estou te falando. Eu fico na minha, fico lá com essa minha cara, fico olhando, vejo os caras falar, eu falo. Aí, quando me dá a chance, como vocês estão me dando, e eu não estou inventando nada. Vou voltar para não perder o raciocínio? Sim, sou cartesiano. Aí nós estamos falando da Simpósio 69, foi um marco. As Forças Armadas descobriram que a capoeira não tinha nada de subversão. Sim. Isso é uma coisa que eu estou falando para você, não existe um documento pelado. Por que eu te afirmo isso? O mestre Zé Pedro, ele dava aula na Cândido Benício, em Jacarepaguá. Ele, na época, ele foi marujo, depois foi civil de marinha, e depois que veio ser PM, policial. É meu amigo particular. O DOPS bateu lá. Porque o grupo dele chamava-se Pequenos Libertadores. Sugestivo, né? Em várias academias de capoeira, teve essa batida pelos nomes, libertação, entende? Isso é mais uma parte de inteligência que eu estou falando para você. As pessoas que estão no canal já fazem a ligação rapidinha do que eu estou falando. E por que foi na Forças Armadas esse simpósio? Teve até um desinformado, não, porque a federação achou que negativa, foi direto lá, até que conversa não. E senão a ata não seria da aeronáutica, seria da federação. Entendeu? Aí nós já tivemos uma divergência de nomenclaturas. Mas existiam as nomenclaturas e existiu cada um mostrando a sua parte. E todo mundo batia a mesma coisa.
movimentos melhores, bate a mesma situação. Mestres. Aí nós tivemos 70, 71, mestre Mendonça trabalhando com outros, mas ele não dedicado. 72 resiste direto, o meu número eu tenho próprio. Aí chega 73, eu pergunto, a capoeira foi reconhecida como esporte nacional? Tudo indica que sim, né? Eu estou pensando aqui, mais no lado assim, já existia essa dificuldade entre os próprios líderes da capoeira olha só. de entrar nesse. Dentro de uma federação, departamento, General Lito de Andrade Neves, né? Sim ou não? Mudou no dicionário do Buraco de Holanda, mudou. Na capoeira, luta disso aqui, bate no esporte, genuinamente brasileiro. Não. Ela não foi reconhecida, não. Foi reconhecido por regulamento. O regulamento não tem mundo com quanto você é reconhecido, tem que ser diário oficial. Agora, qual é o documento que reconhece a capoeira como esporte? Eu estou aqui para aprender, mas Você você também, que eu não sei, mestre. Eu também tenho que torturar vocês. Ah, mas Tá aí certo, a gente está sofrendo aqui, Eu mestre. tenho que valorizar o Não, passe. mas Tá precisa, defensiva, mas precisa guarda alta fazer aqui, ele sofrer tanto assim, mestre. Eu estou dando informação para vocês preciosíssima, né? Página. Estatuto da Estatuto da Igualdade Racial, artigo 20. Desporto e Gerenciamento Nacional. Isso é o que nós chamamos de lei oficial. Entendeu? Mas sim. Vou voltar aqui, não. Volta. Então, para ela chegar, É muita informação. aí nós chegamos. Tem que estar Aí gravado. nós chegamos à regulamentação de tentar fazer a parte de uma nomenclatura só na capoeira. Eu tenho esse regulamento. Mas não dá certo, porque a capoeira ela não dispersa, né? As pessoas não aceitam, os grandes grupos. Os seus grandes grupos já têm suas próprias regulamentação, dentro da parte também financeira, né? Tentaram fazer banca. Então, quer dizer, mas nós falamos para ver que a capoeira tem pouco mais de 300 anos. É a sua modificação através dos séculos. As outras lutas são milenares e ainda tem controvérsia em diversos estilos de pessoas informadas pensam que aquilo ali não é não, porque é uma série de briga. Então, nós já chegamos, eu já falei para vocês. Ainda tem os anos 50, que é outra coisa. Eu já entrei também. Eu entrei em 30, entrei em 50, 60, 70, com documentação. Né? Não é historinha de Monteiro Lobato, não. Não é gibi, não. Aí tem os personagens que pensam que essa história é um gibi, que ele pode entrar e aparecer, ó, fantasminha pública. Não pode, eu não vou deixar. E eu não vou deixar. Eu não consigo entender também. Adianta, não. Eu sou um homem antes de qualquer violência, já fui um bom lutador, agora estou vivo. Sou um homem antes de qualquer violência, eu trabalho com a lei. Agora, vai me bater, eu virar, bate bem, não vai ter isso não. Agora não tem isso não. Então, as pessoas têm que ser claras. Não adianta falar alto, gritar, cuspir, e tem que falar a verdade. E está todo mundo, tem muita gente aborrecida comigo, e vai ficar muito mais. Sexta-feira eu vou dar entrevista para o professor sociólogo Cláudio e o professor Gabriel, o mestre da área, e todos os dois conhecem capoeira bem, muito bem. Gabriel falou do mestre Celso. E a gente tem que botar na própria não existe
E tem pessoas que chegaram outro dia, tem antigão, antigo e antiguinho. Antiguinho, o cara com 30 anos de capoeira, e vem. Não, porque eu não fiz nada, rapaz. Eu dei aula no colégio e falavam assim, ó, deixa ele dar aula aí que eu conheço os pais dele, ele é gente boa. Hoje em dia eu estou dando aula normal no colégio. Tá? Eu, para minha primeira aula de estudo, foi lutando. Eu sou precursor do desporto, capoeira desportiva de federação, e do desporto universitário. Portas se abriram, muita gente se formou com bolsa. Então essas coisas têm que ficar gravadas. Tem documento? Tem. Não é para o cara chegar, bota o chapéu, fazendo graça, que eu não fiz nada, está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro. Eu ganhei dinheiro sem capoeira. Às vezes o cara acha, pá, absurdo, mandar buscar o mestre de um Uber, um carro buscar. O cara começa a passar informações preciosíssimas. Não está entendendo? E tem cara que cobra uma fortuna para mim e não passa nada. Então, olha, desinformações, desencontro em capoeira, e nós temos que alinhar isso. E vocês estão aqui fazendo esse podcast comigo, todas as informações que eu estou passando para vocês, não acreditem em mim não. Mas, Tolão, dá para me fornecer o documento? Aí eu vou pensar, né? Que isso já é coisa rara. Mas como vocês até forneço, você tem que saber da verdade. Por gentileza, pode continuar a entrevista. Então, legal, mestre, assim, o senhor tocou nesse assunto do desporto, da federação. São muitos os desafios, né? Hoje, 2023, qual que é o principal desafio de uma federação de capoeira? Olha, você sabe o que acontece? Nós não andamos sem as políticas públicas. Mas, por exemplo, burguês, camisa com várias políticas públicas que são grandes grupos. Quando você mistura federações, quase que normal com políticas públicas, começa a ser partidarismo, pessoas se achando que são donos, querendo discriminar, está vendo a profissionalização. Será que vai ser assim? Só pode ser profissional quem é daquele partido? Você acha que eu vou deixar isso? Você acha que eu não sei escrever? Você acha que isso vai ficar barato? Então, essa é a minha preocupação. Você, por exemplo, você é de esquerda. Não, eu sou de esquerda, de direita não pode. De direita da esquerda não pode. Acabar com isso, rapaz. É profissional. Então, a federação, ela tem que ser neutra. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não pode ser partidário, né? Esse é que está sendo um problema, entendeu? É a pessoa que quer chegar, não, só pode esse pessoal daqui. Não pode. É como uma pessoa, sou amicíssimo dos angoleiros, respeito, sou de origem de Angola. Eu sou, minha escola, mas meu estilo é outro. A revolução, entendeu? E a capoeira Angola é perigosíssima, cheia de fundamentos, tem goleiros aí que são um azougue. Mas se você não aceita cordel, não aceita o uniforme da federação, você não pode participar do desporto. Porque desporto é competição. Aí você, capoeira, você tem, agora tem uma nova modalidade solo, eu diria que já falei isso há muito tempo com outro nome, é grupo, dupla, individual. Eu participei de tudo isso aqui. E tem cara que nunca, nem bolinha de gude, quer ser. Aí pergunta, mas quando foi? Ah, mas você, Paulão, perdeu o maluco? Perdi, veio um monte. A diferença do combate no campeonato é que você perdeu ali, tem que esperar outro ano, esperar outra hora. Agora, na roda, eu já troquei muita faca, pai. Tomei muito, dei muito, eu só tenho 36 nocautes. Eu não estou contando aqueles que eu derrubei 3 vezes. Agora, eu já tomei muito também. Sim. Se tiver dúvida, pergunta.
É muita gente viva aí que já viu. São Paulo, agora fala assim, ele nunca jogou na Roda da Penha. E tem o folclore. A Roda da Penha é moderna, rapaz. Maluca da Praia, ela é desordeira, andava com porrete e fazia um pouco de capoeiragem. Tu acha que ele ia ter Roda da Penha com o Romero, ele com porrete, batendo em todo mundo e não existindo berimbau? Que roda é essa? Aí tem cara que fica iludido contando. O cara tem que se aprofundar, que a coragem não tem berimbau. É difícil. Aí eu entro para a Guarda Negra com vocês, é outro tema muito gostoso de estudar, Guarda Negra, e como foi ela para a capoeira e como aconteceu. Aí eu fico com vocês. Eles não sabem. É muita coisa, né, Eles mestre? não sabem. A distância do Guarda Negra tem 20. Quantos anos tem a Guarda Negra para você? Quanto tempo? Não, tem que falar, tem que ter um para você. 50 anos. Mas é difícil, né? Mas eu sei, assim, que da Guarda Negra vem até a transformação da própria Polícia Militar, tem tudo isso, assim. Então essa Guarda Negra, ela... Onde é que você tirou isso? Não, eu vi isso... Você não viu nada, não. Olha só, olha aqui, ó. Lembra quando eu falei com você, Gonçalo? Sim. Não, tem Fase, essa mudança... fase da marginação. É muita coisa. Olha aqui, fase da marginação. A Guarda Negra não tem nada a ver com o vídeo normal. Ali, eles são os precursores da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas aí não existia a Guarda Negra. Não, antes disso. Chega até esse... Não existia. Não tinha Guarda Negra, mas como assim? Não existia Guarda Negra. Isso é Polícia Militar. Ontem eu falei para vocês. Eu estava com a minha namorada, eu falo assim, porque, faz a marginalização, fase folclórica, desportiva e massificação. Eu falei, não estou desfazendo essa nota. Não, eu sei. Isso é normal, você é um homem inteligente, Então, você aprender, você mas... nunca mais vai esquecer. Olha aqui, ó. Eu estou te falando, olha aqui, ó. Da vida de Dom João VI para cá, da família real, os primeiros policiais, os fuzileiros navais que não eram infantes, eles eram artilheiros. Aí eles tiveram que criar uma polícia. Sim. A Guarda Negra, ela nasce quase chegando à abolição. Ela não teve 2 anos. A Guarda Negra do José Patrocínio, ela não chegou a 2 anos. Tinha uma Guarda Negra um pouquinho para lá, mais uns 3 anos, que eles já estavam... Você sabe quem formava a Guarda Negra? Não. Guaramuns na 2, sumiu. Mas esse é outro curso. Vai longe, é lá embaixo, voltar. Mas a Guarda Negra, ela durou 2 anos. Doutoração da República, José do Patrocínio era tinha juramento, se ajoelhava. Uma grande instituição que fez muito pela libertação dos escravos foi a maçonaria. E José do Patrocínio era mestre maçom, era meu irmão. E ele trazia. Quando a procuração da República, cai a igreja fazia casamento, batizado, enterro, aí nascem os cartórios. Olha só como uma coisa acontece, cai o poder da igreja, porque a igreja era o quê? Monarquista. A capoeira era o quê? Monarquista. Aí cai e a Guarda Negra some. Ela não era fardada. Ela era bem marginal. Era muito marginal. O senhor me pegou nessa aí agora. Guaramuns, Nargoas, a Guarda Negra. Eles se uniram porque o engenheiro Rebouça, quando eles sentiram que ia ter a pensão dos escravos, eles já estavam pensando em reforma agrária, escola para as crianças. Então, havia até esse estudo dentro da Guarda Negra. E a Guarda era tipo milícia, né? Uhum. Que eles, o tempo todo, eles trabalhavam com milícia, né? Era a guarda política, né?
do Partido Conservador e Liberal da República. Esse é o discurso. Aí o que aconteceu aí? Quando houve o golpe, Deodoro, acabou tudo, né? Você sabe qual foi o ministério responsável para orientar a abolição dos escravos? O Ministério da Justiça. Então são coisas que a gente sabe qual foi a primeira certidão de nascimento da capoeira? Não. Mas você está dando várias rasteiras a gente aqui, né? Mas Você vê que a capoeira está presente sempre. tudo, né, cara? Sempre, né? Bom, eu estou passando informação de você, não como intelectual, estou passando vocês como capoeira. Muito E importante. fica fácil para a gente conversar, porque vocês pegam assim, ó. Entendeu? Porque geralmente as pessoas não têm conteúdo para passar assim. Grandes historiadores, pessoas técnicas, mas eu botei a mão no chão, joguei capoeira, entendeu? Então existe uma energia muito forte para a gente conversar. Sim, Que é como a gente tivesse vivido lá. sim. E a gente volta, né? A gente fica imaginando. Volta. Eu tô, caraca, viajando. Você se vê jogando. Sim, Sim. Você se vê jogando. Não vê? Lá. O cara que só estudou, é só intelectual, não tem esse sentimento. Não tem. Não tem noção do que. Aí eu passei para vocês o quê? Qual a certidão de nascimento? Primeira. Isso daí é meu, foi meu estudo. Isso foi minha observação. No Império, ela já era perseguida. Não é? Sim. Capoeira. No primeiro Código Penal da República, fazer exercício de agilidade e destreza em praça pública. Quem falou isso não é capoeira. Foi um jurista que viu e passou o sentimento. Aí sim, ela existe e está aqui. Por isso que um dia eu quero ser dono da ensinando dela. O mestre devia até quando dá palestra, fala, o mestre Paulão aqui, o Sensacional, né? É a primeira prova ali, né? Não, é que dizendo que é, não, na visão, não é do capoeirista não, aquilo foi na visão do jurista. Sensacional. Qual o nome? Fazer exercício de agilidade e destreza em praça pública, contravenção. Isso não quer dizer que você não poderia fazer dentro de casa. Praça pública. Sensacional, mas. Muito bom. Bora! Bom demais, é muita informação, né? Muita coisa boa. Agora sim, a gente tem que trazer um pouco volta do mundo agora, né? Mas Vamos lá que é. E o mestre esteve presente em 4 eventos, né, mestre? Ali, assim, curtindo, analisando e ali de frente, ali para um evento que traz a proposta que o senhor vem lutando há muito tempo, né, mestre? O esporte da capoeira. Você pode falar para a gente dessa experiência de estar participando desse momento agora da capoeira com o Volta do Mundo? Primeiro, quero agradecer ao mestre Severo, carinho, mestre Hulk, meu amigo, me indicou para o mestre Severo, nasceu uma amizade e o carinho, não só ele, vocês têm por mim. Sou recebido quando eu chego, eu preservo isso, muito carinho, senão eu não volto. Muito carinho. E eu fui lutador, né, rapaz? Na minha época eram 2 minutos. Já tive luta que teve 6 prorrogações. E essa parte que vocês fazem do 1 minuto e meio, você estuda fisiológico. Isso daí eu sou professor de educação física também. Então eu sei como funciona. Então eu estava para 2 minutos. O campeonato da batalha, soco na cara, chute, com o nariz levantado. Que é muito fácil o nego achar engraçado, achar bonitinho, porque ele está sentado na cadeira. Quem está lá é outra coisa. Sim. Mas o cara não vai lá. Tem um monte de gente que não passou nem perto. Eu passei, botei minha cara a tapa, perdi luta, continuei ganhando.
fui precursor universitário, fui campeão absoluto, fui campeão duplo, fui campeão conjunto. Então, todas essas fases, eu não estou me engrandecendo, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que eu caminhei naquilo ali. Senti gosto disso aqui na minha boca. Então, hoje em dia, a parte técnica, a coisa da volta ao mundo, dessa maldade, como não só na volta ao mundo. Como eu fui árbitro agora na Lucenza, de 50 anos, tem seus golpes traumáticos, desequilibradores, mas seguindo uma respeitabilidade. E ainda machuca ter nocaute. Mas exige. A capoeira, rapaz, ela é a arte de bater das posições impossíveis. Sensacional. Essa definição é linda, mas... É minha. Sensacional. É minha. Essa frase é minha. Porque você vê, quando você pensa que você não vai sair, você sai. Teve até aquele nocaute lá do menino. E ele já sabia que nocauteou. Nocauteou que ele sai e nem olha, né? Sem precisar olhar. A capoeira é a arte de se bater das posições impossíveis. Existe isso aí. Está registrado aqui. Então, partindo daí, você dá um soco na cara. O boxe também é maravilhoso. Mas assim, cara, sem técnica, chutar. Todo mundo faz isso. Agora, você chegou ao objetivo de deslocar e a capoeira o que eu vi aqui na volta do mundo. Há coisas a se corrigir, que eu estou vendo que já estão se corrigindo. Né? Eu vejo a necessidade de um árbitro central. Essa é a minha opinião. Já tivemos, inclusive, né? Mas muito discreto. Você acha que ele tem que ser mais ativo ali, né? Tem que ser. O árbitro central tem que ser. O árbitro sentado, para que isso? Uma emergência, como é que vai ser? Tá anotado. O árbitro central, ele evita muitas coisas. Ele tem que ficar arisco. Ele não tem que ficar na frente das câmeras, mas tem que acompanhar o lance, para evitar qualquer emoção fora da realidade que o atleta possa ter. Ou seja, raiva, ódio e desequilíbrio mental. Perfeito. E aconteceu. Perfeito. Ele teria que entrar ali, era o árbitro central. Bom, não estou dizendo que tem que ser. Isso é a minha visão de lutador. Sim, é super importante. Eu fui lutador de capoeira. E vejo a exigência, o grande lance ali, a exigência de ter jogo. Você pode fazer tudo, desde que seja capoeira. Esse é o grande lance da luta do mundo. Você pode fazer qualquer coisa, desde que não fuja dos fundamentos do ritual. Então, é uma evolução, é um trabalho diferente, bem parecido com os outros, mas já visando uma Olimpíada do futuro. O senhor enxerga essa Olimpíada do futuro? Enxergo. E o caminho é esse. O caminho é esse. Lembra da certidão do nascimento brasileiro? Sim. Essa vai ser a certidão do nascimento da Olimpíada. Sensação. A junção de todos esses anos de trabalho, berimbau de prata, de ouro, federação, regulamento, junção, roda, fundamentos, cultura, tradição, é um pacote que está, uma pedra que já está em fase bem avançada de lapidação. Aproveitou os saberes Os mestres antigos, né? De toda essa história. Que vem através dos tempos, aonde tem pessoas que ficam assim, eu fiz, fez nada. Você pode aperfeiçoar. Porque lá atrás, lembra? Sim, sim. Zeca Floriano, Sim. antes dele já tinha gente. Agora ele tem registro. Capoeira do Senhorzinho, Capoeira Mestre Arthur,
mestre Bimba, Aníbal Goulart, As fases, né, mestre? nós vamos, as fases, Uma linha de tempo aí, né, nós mestre? vamos jogar esses valores desses homens fora? Pode. Tentaram tirar a musicalidade da capoeira. Eu peguei isso, eu vivi isso. Não vou entrar em detalhes. Isso aí eu não sabia não, mestre. Pegando esse gancho, E acabar com a capoeira. pegando esse gancho aí, mestre, quando o senhor começou a capoeira, a gente tem os três brimbauros, eram tocados São Bento Grande Angola, não é isso? Angola, São Bento Pequeno de Angola. Quando que a regional de Bimba Tocava. já tocava nessa época? Tocava. Mas a base aqui é São Bento Grande, rapaz. Sim. A base. Você sabe muito bem que a regional tem que ter um pandeiro e dois berimbaus. Ninguém faz isso. Aliás, desculpa. Um berimbau e dois pandeiros. Desculpa. Então, você sabe que isso não funciona. Então, existem adequações à realidade. Capoeira agora, rapaz, grande valor. Grandes lutadores. Grandes de verdade. Os caras querem vender um peixe que não é dele. E tem caras de verdade. O Mestre Moraes, Falecido Bom Cabrito, esses novos valores dessa rapaziada que está vindo aí. Meu Deus do céu, é um perigo. Se entrar no campeonato, vai dar muito trabalho se não ganhar. Então, a capoeira ela tem que ter respeitabilidade de ambas as partes. Isso é importante. E tem que se conscientizar que se existe um fruto de um trabalho, você quer ver só, as Forças Armadas, elas nascem, né? Grande estrategista, Sun Tzu, formações militares, estratégia, Gengis Khan, Roma Antiga, formação de exército é até hoje com uma formação romana, pelotões, companhia, brigada. Olha só, CDC, que você vê com os escudos, alguém fez isso há séculos. Se não fosse eles, não existiam isso. Entendeu? Então, a capoeira ela tem que ter uma respeitabilidade com a sua ancestralidade, mas não é ancestralidade regional moderna, né? Em vista da capoeira agora, que era só uma coisa capoeira. Mas nós temos que pegar tudo isso, tirar de melhor proveito, o que nós estamos fazendo, e saber que lá atrás eu sou muito novinho, rapaz. Mas olha só a ancestralidade como eu guardo. Sim. Conversa com a maioria, vê se quer isso. Não, porque a minha capoeira. E tem uns que dizem até que estão inventando uma capoeira diferente. E não é isso, ela sempre existiu. A capoeira é livre. Uns querem aprisionar, eles quiseram fazer um movimento dizendo que a capoeira tem dono. Pelo amor de Deus. E a Volta ao Mundo está com uma rapaziada que não são tão novos, são senhores, com uma boa cognição, com uma visão técnica esportiva e que está depurando a coisa para que possa. Não adianta eu pensar a capoeira para atingirmos as Olimpíadas. Tem pessoas que acham que vai chegar assim. E o caminho é esse. É começar a apresentar trabalhos viáveis que não se perca as características fundamentais da luta. Musicalidade, entrada, saída, posições impossíveis que se levam ao caos, a desequilíbrio. Essa é a grande sacada, a grande magia, o grande sortilégio da capoeira. E vocês da Volta ao Mundo estão de parabéns. Eu estou acompanhando, eu estou ali, não estou de bobeira, não. Fico ali, olhando, entendeu? Vocês já tiveram a primeira expulsão, onde eu falo suave, se a Central estivesse ali, evitaria tumultos.
vai ter problemas. A cada um aparece uma, né? Agora, a disciplina, a apresentação dos atletas, importante, eles se respeitando, se cumprimentando. Esse é o espírito olímpico. Então, eu acho que está no caminho certo. Sim. Aí você vê, eu dei aqui um apanhado, fui lá no Império, passei pela República, passei pelas repúblicas, velha, nova, estou mesmo. Nós vamos morrer, ela vai continuar. Agora está de forma diferente. Está numa forma que a sociedade está respeitando. As universidades têm capoeira, os colégios infantil, segundo grau, primeiro grau, teatro, fase da massificação. Essa que nós vamos falar. A Volta ao Mundo está na fase da massificação com comprometimento desportivo. Sim. Então, isso para mim, eu chegar nessa idade e conseguir ver isso, é muita felicidade para mim. Vivenciar, né? Ver, né? Acho que o seu papel, né, mestre, também na história, assim, o quanto o senhor contribui até hoje. O fato de o senhor estar aqui com a gente, essa contribuição é de mera importância, tanto para o nosso evento, como para a capoeira e para o nosso aprendizado também, porque a história, ela nunca vai ser completa. O que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente saiba alguma coisa, sempre vai ter uma novidade, sempre muda. Alguma coisa que vai chegar mudando aquela história, que de repente ela foi contada de uma outra forma e que essa realidade ela não coincide com aquele tempo, ou com quem falou, né? E é o que o senhor está falando, tem certa idade que não bate com aquele tempo ali. Então, assim, é importante a gente estar o tempo todo debatendo e ouvindo isso, porque a gente escuta muitas coisas que a gente... E aí, mas pô, tá. Então a gente fica nessa. Então, assim, o seu papel aqui com a gente, acho que é importante demais para a capoeira, para a história dela. E a gente num lugar muito privilegiado aqui, né? Com certeza, então, assim, muitos capoeiristas querem também poder ter essa oportunidade, e muitas vezes não acontece, né? Tem muitos capoeiristas, a maioria gosta de me ouvir falar, mas tem uma maioria que não sabe, mente, não gosta que eu fale. Pudesse querer que eu ocultasse. Mas eu vou morrer falando. Por favor, mestre. E existe também você quer saber uma coisa? Eu gosto muito de filosofia. A ética é rígida ou ela muda através dos tempos? A ética moral. Acho que se a gente for baseado no que vem acontecendo, acho que ela está mudando. Isso eu acho que não. Para quem entende o que é ética. Mesmo. Sim, mas se a gente for ver na prática... Sim. Se for ver na prática... Vou fazer outra pergunta. A capoeira tem uma ética específica? Para mim, não. A capoeira tem valores. Ela tem uma ética, mas não é específica. Sim. Porque você tem a moral, que é uma coisa abrangente, comportamento social, e você tem uma ética que vem de ethos. Ethos quer dizer interiorização. É uma coisa que você tem para que a moral funcione. Você pode, eu não posso cuspir no chão. Eu vejo aquela mulher, tenho um desejo, mas tenho que respeitá-la. Não é? Aí você tem uma coisa chamada deontologia, que é uma ética específica de uma profissão. O advogado tem a sua deontologia, que é o abranger da moral e da ética acrescido da profissão. O médico, o engenheiro. Então, para a capoeira, às vezes os caras falam assim, ele é besta. Não, eu estudo. A capoeira falta uma coisa... Eu até falei que o capoeira é muito antigo, ele é falecido. Eu escrevi sobre a ética da capoeira. Eu falei, você sabe o que é deontologia? Não é odontologia, não. É deontologia.
Aí o outro colega falou, o Paulão gosta dessa matéria. Ouve um pouquinho, Paulão. Então, nós vamos chegar a ponto da capoeira ter a deontologia. O professor de educação física tem a deontologia. Então, falta isso na capoeira. Coisas específicas dela para que se possa trabalhar a ética e a moral comum a todos. Mestre, antes da gente terminar aqui, como é que os capoeiristas estão em casa, o pessoal que está acompanhando pode ter acesso ao Mestre Paulão e a todo esse acervo que o senhor traz, né? Com livros também, muitos estudos. Não, eu estou escrevendo, né? Um livro. É muito interessante, né? Meu legado é a verdade. Quem tem medo da verdade não mente. Ele não é um livro agressivo. Aqui eu cato milho. Entendeu? Agora, vocês podem me ligar, vou passar a usar meu Facebook. Eu não vou dar meu telefone, porque meu telefone não para, é direto. E a gente pode adicionar o link no Facebook. Mas você pode, através de vocês, dos meus amigos, indicação. Por exemplo, vão ter dois, um sociólogo, um mestrado. O senhor tem a data desse podcast? Não, esse podcast não. Isso vai ser lá na minha casa. Na sua casa? Entrevista mesmo. Entrevista mesmo, não, para eles fazerem um trabalho. Ah, tá. Achei que fosse ser online. Não, podcast não. Mas já foram várias vezes fazer lá na minha casa. Sim. Vários. Então, eu digo para vocês que eu estou à disposição de vocês. Tudo que eu falei aqui, eu tenho um documento, né, de ouvir dizer, né? O cara fala assim... O cara fala assim, o meu grupo é de 64. Aí não tem nada. Cadê seus alunos? Entendeu? Sim. Eu estava lá. E tem esse folclore aí da Roda da Penha, né? É tipo a roda foi mentirinha, rapaz. 69 para 70. Agora, eu estou dizendo, se você me provar que existe Roda da Penha para trás, você que deu só, você não tem um jornal do bairro da época, uma foto da época, e quem eram os mestres que frequentavam, quem era o mestre dono da roda, que não é dono, não tem. Aí fica, mas quem frequentava? Quem era? Entendeu? Claro, Zé Pedro está lá, mas Zé Pedro, eu, Tinha, Celso, Gato, Bananzol, Peixinho, entende? Arthur Emílio, eu já falei. Agora, não é dizer, não, eu sempre foi. Sempre foi quando? Aonde? Entendeu? Então se criam assim, o maluco da praia. O maluco da praia é desordeiro, rapaz. 27 processos, andava com porrete batendo todo mundo. Que roda, batendo os romeiros. É isso mesmo? Conta como roda isso? Isso conta como roda? Quem era o tocador de berimbau? Não tinha para berimbau. Capoeiragem não tem berimbau. Capoeira é luta de vielas, rapaz. Espaço pequeno. Essa é outra entrevista. A gente vai precisar, acho que mais umas 3 5 ou 4 aí. Tem muito mais, hein, mestre? Vamos marcar, eu acho que o pessoal de casa vai adorar. Vê a temática, entendeu? Eu sou uma pessoa muito simples, acessível. Uns querem me rotular de besta. Teve até, rapaz, uma pessoa que falou assim, eu não gosto dele. Por quê? Ele é militar. Nossa Senhora. Não, tu tá entendendo? Não, juro por Deus. Pô, procure uma pessoa. Eu falei, qual foi o dia que o Paulão deixou de abraçar, respeitar, conversar? Agora, às vezes, eu tenho um modo de falar, que é da minha personalidade, não ofendo ninguém nas minhas entrevistas, nos meus vídeos que eu vou mandar para vocês, vejam com carinho, eu digo a verdade.
Isso é que é o problema. Ele quer ser mais que os outros. Eu não quero ser mais que ninguém, rapaz. Agora, eu não posso deixar a página as páginas do Baixada Fluminense, lá no cabelo, mexe Raimundo, mexe Roberto Cabeça Branca está vivo, mexe Sila Tampoco Adoentado está vivo, entendeu? Já falei Raimundo, Roberto, mestre Zé Pedro, pô, mestre Jorge Arerê, rapaz, foi um dos primeiros alunos do mestre Marquinhos Cigano, que aparece na filmagem do aluno do Arerê, mestre Nilson Arerê, não é mestre Arerê não, mestre Nilson Arerê, esses são alunos dele direto, que dizem a verdade. Então, quem fala a verdade não merece castigo. Estou à disposição de vocês. Se tiver algum questionamento, dúvida das verdades que eu estou falando, entre em contato com vocês, que eu respondo por escrito e assino embaixo e digo a fonte. De novo, eu trabalho com fonte primária, não trabalho com ilusões, não sou mágico. E tem os ilusionistas, né? Aí inventa. Não, capoeira não trabalha com ilusionismo. Hoje, por exemplo, você quando pega um livro antigo, o livro do Mestre Cobrinha Verde, um intelectual escreveu. Aí aparece uma foto de um africano com uma cabeça de leão. Aí ele diz assim, ele acredita que é um leão. Aí na outra página, ele com muito respeito ao mestre, ele fala assim, não sou eu que falei, foi o mestre que falou. Um intelectual. Então, o que acontece? Hoje em dia, a capoeira, eu, com 67 anos, eu sou bacharel em Direito, sou professor de Educação Física e sou oficial superior. Aí querem que eu faça uma entrevista e eu digo que eu não sou. Está entendendo? Tem como, né? Então, é que aqui é um bate-papo. Mas vamos supor, quando eu vou dar a palestra, você tem que saber a minha. Agora, em cima disso tudo, eu fui mestre de capoeira com 17 anos, rapaz. Naquela época, não era você que era o povo que te. O Camisa foi novo, o Burguês foi novo, o Zé Pedro foi novo. Então, mas ninguém queria ser mestre. Eu tenho prova disso? Tenho. Está lá o meu registro. Confederação Brasileira de Pugilismo, 1º de janeiro de 1973. Tem documento? Tem. Então, esse a pessoa às vezes fala, teve um que falou assim, eu fui dar uma palestra que está num nível bom. Eu vejo o público. Né? Aí, ele precisava dizer o que era. Não tem necessidade disso. Então, o cara não sabe que se faz uma parte técnica de apresentação quando você vai fazer uma palestra. Quem é ele? Mas, em cima, antes disso tudo, dessa minha formação acadêmica e militar, eu já era mestre de capoeira com muito orgulho, que ela me deu caminho para o estudo, me deu prestígio nas Forças Armadas, me deu amigos aqui fora, que até hoje os tenho no maior apreço, não é ser besta. Quer que eu diga o quê? Eu puxei uma cadeia, eu tenho isso, é isso aí que tem que ser mestre de capoeira? Não, pelo amor de Deus. Não, eu estou dizendo... Essa mentalidade do capoeirista existe mesmo, mestre, e a gente sente isso no dia a dia. Então, o seu currículo é invejável. Obrigado. A questão é essa. E é referência. E é referência. Então, quem não gosta, pega o cotovelo, bate na quina e vai embora. Porque é um currículo invejável. É isso, a questão é essa. E eu tenho o maior respeito por vocês. Estou aprendendo também muito com vocês. Eu não pensei de estar vivo e conseguir ver a evolução, assim, o sentimento de enquadrar a capoeira, que ela não perca suas tradições nessa fase aqui.
nessa fase, entendeu? Da massificação. Isso para mim é importante. Agradeço a vocês o carinho, a consideração. Vou mandar o meu canal no YouTube, é Mestre Paulão Muzenza. Quem quiser acessar, tem várias entrevistas, vários vídeos meus. E estou à disposição de vocês. E muito obrigado pelo carinho e consideração e pela oportunidade, né? Porque conhecimento tem que ser compartilhado. Aquele que quer guardar para ele, a primeira coisa que eu aprendi é que a educação transforma e a cultura cria sábios. Então, hoje, eu saio daqui regiamente satisfeito, porque tive com pessoas inteligentes, pessoas que já são quarentões, mas são jovens, e que continuem fazendo pela capoeira. Talvez eu não vá chegar lá, mas eu quero um dia, pelo menos, estar lá no São Paulo, chegando nas Olimpíadas, com honra, porque dá-se honra a quem nos dá honra. Nós viemos das senzalas, dos guetos, já estamos entrando pela porta da frente. Severo, Tropeço, Fantasma, Morcego. Eu tenho estima e carinho por vocês. Continue com esse trabalho, porque vocês ainda vão ter decepções. Mas se eu parasse na primeira decepção, eu não estaria hoje aqui na Volta do Mundo. Obrigado a todos. Mestre Paulão Muzenza! Ô, mestre, muito obrigado. De coração, mestre. Deixa pra gente, mestre. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. É isso, tô emocionado aqui. Pô, eu também.